Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o salmista, no tempo em que vivemos na nossa nação, tantos conflitos, tantas incertezas, tantas dores, tanta violência, tanta insegurança, nós queremos elevar os nossos olhos para os montes e muitas vezes fazemos isso com o nosso coração perguntando de onde virá o nosso socorro, de onde virá o livramento, de onde virá a resposta, de onde virá o emprego, de onde virá a cura, de onde virá a segurança. Ó Deus, pela Tua palavra, nós queremos como salmista declarar a certeza que existe no nosso coração, o nosso socorro está e virá do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso nós queremos ouvir o Teu falar e ouvir a Tua voz mais uma vez nessa noite, para que como cidadãos do Teu reino, mas cidadãos também desta nação, cada um de nós possa, como cristãos, seguidores do Cristo vivo, entender o seu papel, cumprir a sua parte, dando o primeiro passo que é reconhecer a soberania e o senhorio de Jesus sobre a sua própria vida, fazermos diferença e sermos instrumentos de transformação para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado e para essa nação tão carente do Senhor. Por isso Deus fala ao nosso coração nessa hora. Nosso coração quer ouvir o Teu falar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ser cristão, simples assim. Essa é a penúltima série a penúltima mensagem, melhor dizendo, dessa série que tem esse tema, onde temos tentado resgatar a simplicidade do cristianismo nos seus mais diversos aspectos. E se você não frequenta habitualmente as nossas celebrações, ou se não acompanha pela internet, estão já disponíveis as celebrações, e desde essa semana somente a mensagem ou as mensagens sobre o cristão e a sua fé, o cristão e a sua missão, e o cristão e os seus relacionamentos. E hoje eu quero compartilhar ao seu coração sobre uma realidade que nesses últimos tempos tem sido muito comum para todos nós. Não precisa nem sair de casa e não precisa ter muito acesso à informação para que você saiba dos últimos acontecimentos que o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado tem enfrentado. Na questão política, a Operação Lava Jato, nos trazendo a cada dia novas, não diria surpresas, porque na verdade, no fundo, nós talvez até nem nos surpreendamos mais com as descobertas que são feitas, mas infelizmente a corrupção que tomou conta da nossa política nacional. Nessas últimas semanas, nós somos alcançados e pegos pela notícia da paralisação da Polícia Militar no estado do Espírito Santo. E talvez aquilo que para nós era tão distante, tão longe, e tão surreal, que aparecia nos noticiários do exterior, veio para muito mais perto de nós do que nós imaginávamos. O ser humano, no seu pior estado de barbárie, invadindo, saqueando e expondo a sua humanidade naquilo que perdeu de divindade, da imagem e semelhança do seu Criador, praticando, e pessoas comuns, praticando atos que talvez nós jamais imaginaríamos, pessoas entregues à sua própria sorte. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de pastores, amigos do Brasil, de várias denominações, e alguns deles lá do Espírito Santo, angustiados, apavorados. Várias celebrações e cultos foram cancelados ao longo desses últimos dias. Nós tivemos um encontro em Belo Horizonte na sexta-feira de pastores do Brasil, líderes que fazemos treinamento e mentoria, e pelo menos 2 ou 3 deles do Espírito Santo tiveram que cancelar a sua ida, de Vitória especificamente, pela falta de segurança, não só de chegar para o aeroporto, mas o medo de deixar as suas casas, as suas esposas e seus filhos sozinhos, pela insegurança da violência. Da economia a gente não precisa nem falar. Todos nós temos sentido no bolso o peso ou a ausência do peso do que a crise econômica tem causado no nosso país. E a pergunta que surge é, onde é que estaria a solução para os problemas brasileiros? Onde é que estaria a solução, ou pelo menos parte da resposta? Eu
Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, e quero ler com você os versos de 27 a 30 do capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 27 a 30. Eu quero hoje compartilhar com você sobre a responsabilidade do cristão e a sua cidadania. Qual é o papel do cristão enquanto, ao mesmo tempo, cidadão do reino de Deus, mas cidadão de uma pátria, de uma nação, de uma comunidade ou de uma sociedade civil, onde as suas ações, reações ou omissões podem, no fundo, fazer toda a diferença. Eu quero já começar essa ministração dando a resposta, ou pelo menos a primeira parte dela. As suas atitudes, as suas escolhas e o seu posicionamento têm um papel, ou podem ter um papel fundamental naquilo que as próximas gerações dessa cidade, desse estado e dessa nação vão viver. Guarde isso no seu coração, nós vamos conversar sobre isso. As suas escolhas, as suas decisões e as suas posturas enquanto seguidor do Cristo vão fazer toda a diferença no Brasil que os nossos filhos e os nossos netos e as próximas gerações vão viver e vão encontrar. Paulo escreve aos cidadãos da cidade de Filipos, dizendo a partir do verso 27, capítulo 1, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma se deixar ou deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Deixa eu ler para você numa versão mais contemporânea, a versão da Bíblia intitulada A Mensagem, de Eugene Peterson, coordenada por Eugene Peterson, que traduz essa mesma palavra de Deus numa linguagem mais contemporânea, mais dos nossos dias, para que fique mais claro ainda. Paulo diz assim: enquanto isso, vivam de modo que sejam um testemunho a favor da mensagem de Cristo. Não permita que nada na conduta de vocês a desabone, esteja presente ou não. A conduta de vocês deve ser a mesma, estando eu aí como testemunho ocular ou só ouvindo de longe. Permaneçam unidos, com uma única forma de pensar, esforçando-se para levar o povo a confiar na mensagem, com a M maiúscula, a mensagem do Evangelho, nas boas notícias, sem se acovardar ou se esquivar diante de alguma oposição. A coragem e a unidade de vocês mostrarão aos seus opositores o que virá pela frente. Derrota para eles, vitória para vocês, e tudo por causa de Deus. Nesta nossa vida, a confiança em Cristo não é a única coisa que temos. Há também o sofrimento por Ele, que é um dom, tanto quanto a confiança. Vocês estão envolvidos na mesma luta que me viram enfrentar, e agora estão recebendo nessa carta informações detalhadas e atualizadas. Cidadania, o que é? Cidadania, na verdade, é a possibilidade de exercer direitos e deveres de forma proporcional, de exercer direitos e deveres na mesma medida. Numa linguagem mais popular, a gente pode dizer que cidadania são as duas faces de uma mesma moeda. E quando eu particularmente olho para o posicionamento da chamada Igreja Evangélica Brasileira, mas eu não vou usar nem essa expressão, vou usar o posicionamento ou a expressão que nós temos usado aqui, dos chamados cristãos ou seguidores do Cristo, nós percebemos que até o momento, pelo menos de uma forma macro, o que os seguidores do Cristo têm feito para exercer a sua cidadania, ou tentar de alguma maneira enfrentar as mazelas que a sociedade tem vivido, é promover ou realizar encontros e movimentos como a Marcha para Jesus, que tem o seu valor. Muitas vezes usar expressões como o Brasil é do Senhor.
Eu confesso a você que toda vez que eu ouço essa expressão, o Brasil é do Senhor, me vem uma pergunta. Eu falei, e a Argentina? Não. O Brasil é do Senhor, como se essa fosse uma declaração única, exclusiva, como se só o Brasil fosse do Senhor. E a gente vê muitas vezes posicionamentos de cristãos e seguidores do Cristo, querendo mudar a sociedade, amarrando demônios territoriais, demônio da corrupção, amarrando demônio da prostituição, e seja lá mais do que for. E o que me chama a atenção é que, de uma maneira geral, rituais, gestos e posturas como essas, ainda que tenham o seu valor, o seu papel, e independente da teologia que a pessoa tenha, a situação não tem mudado nos últimos 10, 20, 30 ou até mesmo 40 anos com essa postura dos chamados cristãos. E aí o que vem ao meu coração é uma pergunta que não quer calar. Das duas, uma. Ou oração não resolve, ou o caminho não é só por aí. Das duas, uma. Ou só orar não resolve, ou o caminho não é só pela oração. E dessa pergunta me surge uma outra pergunta para mim e para você. Todos nós, ficamos chocados e cobramos muito os nossos governantes e ficamos escandalizados, né? Somos levados mesmo até a pecar algumas vezes, né? Naquilo que vem à nossa mente, ao nosso coração, quando vemos alguns cidadãos e cidadãs que foram eleitos por nós para nos representar e para cuidar daquilo que era de todos e usam como se fosse só seu. E nós cobramos muito sobre aqueles que governam. Mas a minha pergunta é, e a sua parte enquanto cidadão e cidadã, você tem feito? O seu papel como um agente de transformação da sociedade que você está inserida, a começar pela sua família, pelo bairro que você vive, pelo seu ambiente de trabalho, você tem feito o seu papel na mesma medida em que tem cobrado aqueles que nos governam a cumprirem o seu papel? É mais ou menos nesse contexto que Paulo vai escrever a carta para Filipos, ou para os cristãos da cidade de Filipos. Essa cidade recebeu esse nome em homenagem ao rei Filipe II, rei da Macedônia, pai do famoso Alexandre o Grande. É hoje onde fica a Turquia, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. É onde fica a cidade da Turquia. Era uma cidade estratégica, uma cidade que ligava a parte oriental do mundo à parte ocidental. Era um caminho para a Europa. E por isso, então, ela tinha uma importância muito especial dentro do Império Romano. Era uma colônia romana que tinha sido conquistada pelos romanos, então as pessoas que viviam ali, ou a grande maioria, tinham um título de cidadania romana, eram cidadãos, tinham privilégios. Era uma cidade próspera, rica, que tinha uma série de direitos, e as pessoas que viviam ali se orgulhavam de serem, apesar de não serem de nascimento, mas por conquista, eram cidadãos romanos. Depois você pode olhar isso tudo com calma em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 descreve historicamente essa chegada de Paulo na cidade de Filipos, o processo de evangelização da cidade de Filipos, que foi o início da evangelização na Europa. O primeiro cristão batizado na Europa foi batizado na cidade de Filipos. Aquelas pessoas vestiam-se como cidadãos romanos. Eles falavam latim, a língua culta da época. O comércio era muito próspero, era muito produtivo. Você já deve ter ouvido falar de Lídia. Está lá em Atos capítulo 16, aquela comerciante de púrpura. Ela era muito próspera, uma cidade, uma das mais ricas, econômica e culturalmente dentro do Império Romano. Ela era a principal, além disso, como se não bastasse, era a principal produtora de ouro e de prata do Império Romano. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a cidade de Filipos, e Atos 16 vai nos dar todas essas informações, era uma cidade que era dominada pelo esoterismo, pela magia, pela bruxaria, horóscopo, misticismo, pai de santo e tudo que o valha. Não é à toa que era na cidade de Filipos que Paulo tem aquela experiência, né, de libertar uma menina adolescente que era escravizada pelos seus senhores, possessa por demônios, que previa o futuro. Era uma cidade dominada pelo paganismo, uma cidade rica, mas uma cidade doente. Muito parecido com a nossa nação. Um país rico, rico em belezas naturais, rico em riquezas naturais, me perdoem a redundância,
rico na cultura do seu povo. Todo mundo que vem ao Brasil fica encantado não só com as belezas naturais, mas com o acolhimento dessa gente do Brasil, seja qual for a região. A diversidade cultural, o Brasil é um país rico, mas ao mesmo tempo é um país que está doente. Paulo então vai escrever para os cristãos dessa cidade, contando e falando muito de sofrimento, mas de alegria. E dizendo, olha, a cidade é rica, a cidade tem vantagens, a cidade... Mas vocês estão perdendo a perspectiva do que é ser um cidadão cristão dentro de uma cidade doente como essa. Porque ele vai dizer que por conta da falta de comprometimento com o Evangelho, comprometimento com Jesus, e por conta de haver corrupção, como há em todas as cidades, e o paganismo, etc., algumas pessoas tinham perdido a verdadeira alegria de ser cristão dentro de um contexto social, e de fazer a diferença enquanto cristão através da sua cidadania. É por isso, e para você que é matriculado no nosso Centro de Formação Cristã, o CFC, e está aí estudando a Bíblia com a gente, você não tem dificuldade de dizer que a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da... 1, 2, o resto está reprovado. Ó, vocês tiveram cola, hoje eu vou deixar da cola, tá bom? Vai ficar bonito no vídeo. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da... Misericórdia. Tem gente que nem com cola vai passar. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da... 10, está vendo você que está em casa? Essa é uma igreja que conhece tudo. Ela é conhecida como a carta da alegria. A palavra alegria, ela aparece umas 16 vezes nas várias terminações aí dentro da carta aos Filipenses. E Paulo vai dizer, olha, se alegrem, mas se alegrem exercendo a cidadania, apesar das dificuldades, apesar da corrupção, apesar de a cidade ser tão rica, mas estar tão doente. Enquanto cristãos, vocês precisam se alegrar através do exercício da cidadania de vocês. E Paulo então vai trazer 3 lições preciosas que eu quero compartilhar com você nessa noite sobre o cristão e a sua cidadania. A primeira delas é que circunstâncias adversas não podem e não devem inviabilizar a sua dignidade enquanto cidadão. Paulo vai dizer no versículo 27, e dizer de uma maneira muito clara, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Há algumas discussões sobre a origem dessa carta, onde Paulo teria escrito essa carta, mas uma coisa é certa, é que ele estava preso. Ele escreve essa carta da prisão, porque nesse mesmo capítulo 1, versículos 13 e 14, ele fala isso. E é interessante que isso se encaixa muito com a prisão domiciliar, que está registrada lá em Atos, capítulo 28. Muito provavelmente, há outras teorias, mas muito provavelmente o Paulo estava numa casa alugada, é a prisão domiciliar como existe hoje. É uma casa alugada, onde o sujeito ficava preso, com uma bola de ferro no pé, tinham 2 guardas na porta, e ele podia receber visitas, podia atender pessoas desde que não saísse dali. Paulo fica por 2 anos, e ele tinha liberdade de compartilhar o Evangelho com todos que chegassem até ele. Nesse contexto, então, sabendo das notícias que chegavam, principalmente daquilo que estava acontecendo na cidade de Filipos, Paulo começa a encorajar os filipenses a se manterem firmes diante da perseguição e a se alegrar a despeito das circunstâncias. Ele diz, olha, não importa o que aconteça, vocês são seguidores do Cristo, vocês têm princípios, vocês têm padrões, vocês têm referências. Vocês estão numa situação desfavorável, sim. A cultura da cidade é diferente, sim. Vocês fazem parte de uma minoria, mas vocês têm até que caminhar na contramão agora. Não importa o que aconteça, circunstâncias adversas não podem fazer com que vocês se amoldem, com que vocês percam a dignidade, com que vocês negociem. Circunstâncias adversas, pressões, desemprego, opressão, não podem fazer com que vocês percam a alegria de viver o Evangelho de Jesus. Paulo exorta aqueles cidadãos, e numa outra linguagem, numa outra tradução da Bíblia, está traduzido dessa maneira: vivam bem
dentro da cidade. A cidade de Filipos tinha um modelo anticristão, tanto político como econômico como religioso. É como se Paulo dissesse, olha, a vida real é essa. Então vivam bem enquanto cristãos a vida real. Encarem isso, não negociem, não percam a dignidade, não deixem que os sofrimentos façam com que vocês neguem a fé de vocês. Não deixem que os sofrimentos façam com que vocês neguem ao Cristo a quem vocês dizem seguir e servir. Não deixem que as pressões, os desempregos, a corrupção e o que a maioria está fazendo, dizendo e vivendo, façam com que vocês percam a dignidade de quem vocês são e do preço que Jesus pagou pela vida de vocês. E Paulo sabe muito bem do que ele está falando, porque Paulo vivia isso e tinha vivido isso, inclusive, na cidade de Filipos. Paulo fala como autoridade de alguém que não está falando só de teoria. Paulo está falando de algo que ele viveu. Se você depois olhar Atos capítulo 16, versículos 22 e 23, você deve ter ouvido essa história. Quando Paulo expulsa os demônios lá daquela moça, daquela adolescente, que era usada como escrava, né, e ele quebra o comércio religioso, o povo se revolta, os líderes se revoltam. Qual é a consequência disso? Você lembra? O que acontece com ele na cidade de Filipos, por ele trazer libertação e vida para aquela moça? Ele é preso. E mais do que preso, ele é açoitado. Paulo diz, olha, se você é cristão, no exercício da sua cidadania, você não pode permitir que circunstâncias adversas façam com que você perca a sua dignidade, a alegria de ser um seguidor de Cristo. Ainda que você viva numa cidade, num país e numa nação que fala contra o cristianismo, que diz que cristão é radical, é homofóbico, é seja lá o quê, mas não uma sociedade que não levanta bandeiras por outras coisas que são muito mais importantes do que essa. Paulo está chamando a atenção para a cidade de Filipos, que era uma cidade que se revoltava com a pregação do evangelho, mas não fazia nada em relação a uma menina que era escravizada como uma vidente. Paulo diz, olha, vocês precisam se posicionar e não podem negociar a dignidade de vocês, apesar de viverem numa nação que critica o cristianismo, que rotula vocês de radicais, mas que não se posiciona, muitas vezes, contra outras práticas que estão do lado da sua casa, de abusos sexuais, de violência doméstica, de falta de respeito no ambiente de trabalho, de relacionamentos éticos duvidáveis dentro da família. Vocês não podem se amoldar a isso. Na verdade, o que Paulo está dizendo é, olha, se você é cristão, enquanto cidadão, você não pode se entristecer, porque você está fazendo a coisa certa. Ser cristão no exercício da sua cidadania é viver na contramão e ser feliz por isso. Eu conheço muito cristão que faz a coisa certa por medo de ir para o inferno, não porque isso é o que Cristo espera que ele faça. Isso está errado. Eu conheço muito cristão que não faz o que é errado pelo medo da punição da sociedade, das leis ou da igreja, e não pela alegria de estar fazendo aquilo que Cristo esperava que ele fizesse. Basta o exemplo que nós tivemos essa semana no Espírito Santo. Eu estava ouvindo, acho que essa semana, e estava pensando e meditando nessa mensagem, que as pessoas e os comentaristas lá da rádio estavam discutindo, né? E a pergunta era, por que as pessoas começaram a devolver? Eu não sei se você ouviu isso. As pessoas começaram espontaneamente a procurar as delegacias, lá no estado do Espírito Santo, e a devolver aquilo que tinham roubado, que tinham furtado, a se apresentar, ainda que fossem autuadas por conta de uma questão da lei, do arrependimento, enfim, mas elas espontaneamente resolveram devolver. E o que me chamou a atenção foi a discussão dos jornalistas dizendo, tudo bem, a pergunta era, eles estavam devolvendo porque haviam se arrependido e porque era certo, ou porque de repente a mídia começou e as câmeras de segurança, e hoje nós vivemos um verdadeiro Big Brother, e o rosto delas estava estampado na mídia, nos jornais, nas câmeras de segurança, e mais cedo ou mais tarde elas seriam pegas. O que Paulo está dizendo, olha, circunstâncias adversas, dificuldade, pressão, não podem inviabilizar
a sua dignidade enquanto cristão não podem roubar de você a alegria de fazer aquilo que é certo e que Cristo espera de você. Ser cristão no exercício da sua cidadania é fazer o que é certo e não sofrer por causa de dizer assim, miserável. Ele tem e eu não tenho. Que otário que eu sou. Que trouxa que eu sou. Se eu pudesse e ninguém visse, eu faria igualzinho. Todo mundo faz, você já ouviu isso? Afinal de contas, todo mundo faz. Todo mundo rouba. Quem não pede uma nota com valor a mais? Quem não presta um relatório diferente? Quem não sonega nesse país? Por isso que eu faço. Por isso que eu faço. Conversava isso com alguns colegas essa semana, alguns amigos. É uma das coisas que mais me irrita. Imposto de gasolina, principalmente. É quando você pede a nota e a pessoa pergunta. Qual é a pergunta clássica? De quanto você quer a nota? Qual o valor? E como assim? Do que eu gastei. Porque se tornou natural. O roubo, a mentira, isso é comum. E talvez se você não faz, seu funcionário, seu patrão, seu colega de trabalho, talvez alguém da sua família, talvez até o seu irmão de Jesus se assuste, você não vai fazer? E ainda te cobra. O que Paulo vai chamar a atenção nesse texto, e no verso 27 ele diz, olha, queridos, não é porque eu estou aí ou não. Ele diz, fique eu sabendo que vocês, quer eu esteja aí ou eu não esteja, que eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só propósito, lutando unânimes pela fé. Você quer que esse país mude? Você quer que a sociedade mude? Você quer que seus filhos, os nossos filhos, as próximas gerações tenham um Brasil melhor? Está na hora de você começar a exercer a sua cidadania enquanto cristão. E não deixar que as circunstâncias adversas negociem a sua dignidade, os seus valores, ou os valores que o cristianismo e que o Cristo imprimem dentro de você. É hora de você parar de sofrer e reclamar, porque só você não rouba. Só você não dá jeitinho. Está na hora de você parar de achar que é um otário, me desculpe a expressão, de que é uma trouxa, porque não está fazendo o que os outros fazem, não está ganhando o que os outros ganham, não está tendo o mesmo sucesso que os outros têm, ainda que o caminho que eles usem não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. A Bíblia é um livro tremendo. E quando saiu a sentença essa semana do Sérgio Cabral e do Ike Batista, isso veio muito claro ao meu coração. Falei, Senhor, quanta ostentação, riqueza, luxo, gastos, uma quantia de dinheiro que talvez nem que eu tivesse 2 vidas e acreditasse em reencarnação eu receberia e ganharia. Por caminhos completamente tortos. De que valeu isso? A que preço? Mas sabe por que eles estão vivendo isso? Porque eles não são cristãos. Talvez sejam religiosos, seja lá, mas cristãos não. Porque o cristão, ele exerce a sua dignidade, porque ele tem a palavra do seu Cristo que diz, não se deixe escarnecer, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Aquilo que você semeia em atitude e cidadania, você vai colher. Os seus filhos vão colher. A sociedade vai colher. O país vai colher como resultado. Então não me venha com essa desculpa de que a vida é dura, que você está desempregado, que o país é injusto, que os políticos roubam, que a polícia é violenta e é por isso que você faz errado. Não. O cristão, enquanto cidadão, ele não deixa que as circunstâncias adversas inviabilizem ou negociem a sua dignidade enquanto seguidor do Cristo e agente do reino de Deus. A segunda coisa que Paulo ensina para nós é que ser cidadão do céu, e a gente diz, o cristão que segue a Cristo diz que é um cidadão do céu. Nós não somos deste mundo, e tem gente que acha que isso é ser ET. Eu não estou sujeito às leis, não estou sujeito a nada, isso não é problema meu, eu vou cantando para o céu. O Paulo vai dizer para os cristãos de Filipos, e provavelmente tinha gente assim lá, é que ser cidadão do céu é viver o cristianismo aqui na terra com todas as suas implicações. É por isso que no verso 28 ele diz, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Ele diz, você é um cidadão do céu, você vai para o céu, você vai morar no céu, você vai viver Jesus no céu, lá não há dor, lá não há tristeza, lá não há violência, lá não há corrupção, não vou dizer, lá também não há.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você ainda não chegou lá, você vive aqui. Ou alguém quer ser promovido ao céu nessa noite? Diga amém! É engraçado, né? O céu é bom, mas ninguém quer ir para lá já. Interessante isso, né? O céu é maravilhoso, mas ninguém tem pressa de ir. Eu ouvi esses dias, no encontro que fiz há 2 semanas com um pastor que abençoou muito a minha vida, 72 anos, ele diz, queridos, a vida aqui na terra é isso. Nós somos cidadãos aqui, na verdade nós estamos indo todo mundo para o mesmo lugar. E estava falando da morte, de uma coisa mais ampla, não só do céu, mas da morte. Todo mundo no mesmo lugar. Ele diz, a questão é que como não dá para chegar todo mundo ao mesmo tempo, senão vai dar tumulto, tem uma ordem. Uns vão antes, outros depois, outros um pouco depois, é só essa a diferença. Então todos nós temos responsabilidades aqui. E apesar de sermos cidadãos dos céus, almejarmos o céu, sonharmos com o céu, vivemos o padrão do céu, aleluia! Mas você vive aqui. E ser cristão enquanto cidadão é não viver uma vida de alienação, de intimidação do sistema. E o que muitas vezes nós vemos, querido, é um cristianismo acomodado, adequado ao sistema. Um cristianismo que talvez hoje seja muito mais, ou tenha sido muito mais respeitado pelo tamanho dos seus templos, pelos programas de TV, pelas bancadas evangélicas e políticas, mas é um cristianismo, pelo menos até o momento, indiferente ao que está acontecendo à sua volta e muitas vezes se amoldando aquilo que acontece à sua volta. Tem programa de TV, tem megatemplos, tem estrutura, tem um discurso maravilhoso, mas não faz nada. E quando eu falo cristianismo, quando eu falo cristão, eu estou falando de mim e de você, que não faz absolutamente nada, está completamente alienado. Não está nem aí, como se não fosse um problema seu que está acontecendo no país. Como se não fosse responsabilidade sua, enquanto seguidor do Cristo, a mudança desse país. E muitas vezes, por alienação, acontece um processo de acomodação. E talvez sem se dar conta, você, apesar de ser cristão, acaba contribuindo para a corrupção, para a violência. É por isso que esse mesmo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, de uma outra cidade, ele vai dizer assim, Romanos 12, versos 1 e 2. Apresentem, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E mais, ele fala só, não é só entender, não é só adorar a Deus de maneira consciente, mas é mais do que isso. E ele continua, e aí tem uma conjunção, né, o e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso... Seguidor do Cristo não pode ser alienado. Seguidor do Cristo não pode ser massa de manobra na mão de mídia ou de partido político. Seguidor do Cristo não levanta a bandeira de partido político, levanta a bandeira do Evangelho. E se a bandeira do Evangelho diz o que a direita diz, é essa bandeira que você vai defender, se mudou para aquilo que a esquerda está dizendo. Eu particularmente não tenho, eu tenho um posicionamento político óbvio, mas eu não voto em partidos políticos. Eu voto em pessoas. Pessoas que se comprometem com Cristo e com a mensagem do Evangelho, independente da sua coloração partidária. Essa é a minha posição. Porque o meu posicionamento e o meu compromisso maior enquanto cidadão dos céus é viver um cristianismo comprometido com o Evangelho de Cristo aqui na terra. Talvez para você entender isso de uma forma mais clara, deixa eu ler esse texto de Romanos 12, 1 e 2, na Bíblia Mensagem. Eu gosto muito dela, porque fica mais claro para não deixar dúvida. Olha o que o Paulo diz. Portanto, é o mesmo Romanos 12, 1 e 2. Com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês
e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Sabe, querido, enquanto cidadão dos céus, o cristão, com relação à sua cidadania, precisa viver o evangelho aqui no seu cotidiano, nas mínimas coisas, no seu relacionamento familiar. O Paulo diz, e a linguagem, a mensagem traz esse detalhe: se você comer, se você tem que beber, se você negociar, se você vender, se você comprar, se você estiver no trânsito, se você estiver prestando conta, se você estiver, seja o que for, você tem que viver como um cidadão do reino dos céus aqui, com os valores do reino dos céus aqui. Por quê? Porque para o cristão, o padrão não vem do PT, do PSDB, do PMDB, do PSTU, do PSOL. O padrão não vem de ética e de moral. O padrão, ele vem de Deus e da sua palavra. Por isso que ele diz, para alguns, você pode ler no texto de Efésios, para essa turma que não tem o Cristo, isso é bobagem, isso é perdição, isso é besteira. Mas para vocês é salvação, e isso vem de Deus. E ele não está falando só de salvação na perspectiva espiritual. Ele está falando de salvação da própria alma, da própria dignidade, da própria honra, da própria esperança, de poder botar a cabeça no travesseiro tranquilamente, sem ter o que se envergonhar, sem estar preocupado se vai ser pego amanhã, se você vai ser demitido por uma coisa errada, por uma mentira, ou por alguém que você tratou mal, ou alguém que vai tentar se vingar de você. Vida digna é resultado, ou deve ser resultado, da prática cotidiana do Evangelho de Cristo. E Paulo era muito didático, por isso que o Paulo, ele, lá em 1 Coríntios 10, 31, ele coloca isso de uma forma muito simples. Lembra 1 Coríntios 10, 31? Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo. Eu não entendo, não tenho dom de interpretação de línguas. Deus não me deu esse dom. Não tenho, infelizmente. Nem de línguas, nem de interpretação. Não tenho. Creio que são bíblicos, mas não entendo. O que o Paulo diz é: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você que não sabia, eu sugiro se matricular no CFC. Você fica dormindo até meio-dia, por isso você não conhece a Bíblia. E talvez por isso faça a coisa errada e a sua vida esteja do jeito que está. Dignidade não passa por circunstância. Dignidade não passa por o emprego que você tem, a família que você nasceu, o emprego que você não tem, o seu saldo bancário. Dignidade cristã, ela passa por viver o Evangelho de Cristo. Dignidade enquanto cidadão passa por entender que a essência do Evangelho é ser e não ter, ainda que você precise ter. Nós precisamos ter. Você tem que ter um lugar para morar, você tem que ter um emprego, você tem que ter o sustento, tem que ter o alimento, é óbvio. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário. E a corrupção muitas vezes nos rouba isso, nos tira isso. Mas isso não pode ser um argumento para você negociar os seus valores e começar a se amoldar ao padrão do mundo, à prática do mundo, a buscar atalhos e contribuir para que essa sociedade fique muito mais parecida com o inferno do que com o céu. Talvez, e só talvez, o seu bairro, a sua empresa, a sua família, a sua cidade, a sua nação, sejam mais parecidas com o inferno do que com o céu, porque você, enquanto cidadão do céu, está vivendo como se fosse um cidadão do inferno. Nas suas práticas, nas suas escolhas, no seu falar. E eu vou além nas músicas que você ouve, não estou falando de usos e costumes, mas de músicas que incentivam a promiscuidade, a prostituição, abuso sexual, roubo, vantagem ilícita, passar a perna nos outros. São coisas simples, que estimulam e reforçam conceitos, valores e práticas que não têm nada a ver com o reino dos céus. E deixa eu dizer para você, enquanto cristão, as suas relações com o mundo sempre vão ser tensas. Sempre vai ser tenso, sabe por quê? Porque, como diz John Stott, o Evangelho é uma contracultura. O Evangelho sempre vai questionar os valores do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo e o seu sistema jazem, ou seja, estão mortos no maligno. Por isso vai ser tenso, por isso vai ser difícil, por isso não vai ser fácil tomar decisões.
mas o convite que Jesus faz para você enquanto cidadão, o convite, o desafio que Jesus faz para mim, para você enquanto cristãos e cidadãos do reino, lá em Mateus e no início do seu ministério, ele deixa isso muito claro. Vocês os meus discípulos, vocês que são meus seguidores e seguidoras, vocês gente comum, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. E o que ele está dizendo é, você tem que ser sal da terra na terra. E luz do mundo é lá no mundo. Porque se você tem a essência do sal que tempera e muda o sabor, e você não usa isso, você não serve para nada a não ser jogado fora. Porque se você é luz, você é reflexo da luz que é Jesus, e você não brilha, não faz sentido ser luz e ficar escondido. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você diz que é cristão, e você se amolda aos padrões do mundo, e você não vive como um cidadão dos céus na terra, seu cristianismo não vale nada. Não adianta usar camisa, botar adesivo, usar musiquinha, não vale nada. E pior, às vezes, você está até jogando no time do outro lado. Já ouviu essa expressão? Esse país é um inferno. Essa empresa é um inferno. Alguns até dizem, minha família é um inferno. A pergunta é, o quanto você tem contribuído para isso? Você tem sido um cidadão do reino dos céus, na terra, na sua família, na sua empresa, nos lugares onde você vive, ou talvez ela seja um inferno, porque você talvez seja um dos agentes para que isso aconteça. A terceira e última coisa que Paulo ensina para nós é que cidadania, ela se vive de forma coletiva e individualizada. Ele diz nos versículos 29 e 30, né, vocês receberam um privilégio de não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Ele. Já que vocês estão passando pelo mesmo combate que vocês me viram enfrentar e ouvem que eu ainda estou enfrentando. Paulo deixa claro que vai haver problemas e perseguições, dificuldades. A grande pergunta que fica para nós, queridos, quando eu olho para a situação de corrupção que o nosso país chegou, de violência, a grande pergunta que eu e você precisamos fazer enquanto chamados cristãos, é qual vai ser a nossa postura enquanto igreja de Jesus, que postura nós deveríamos tomar diante disso. E o que Paulo vai dizer para os irmãos de Filipos e diz para nós, é que na verdade isso tem a ver com escolhas individuais e nossas escolhas enquanto comunidade. Tem a ver com as escolhas que você faz da sua semana, no hospital, onde você trabalha, na escola, lá na sua casa, cuidando dos filhos, no escritório, na faculdade, na escola onde você estuda, no trânsito, quando você está dirigindo. Isso tem a ver com escolhas individuais que você faz ao longo da sua semana e tem a ver com as escolhas que nós fazemos enquanto comunidade. Enquanto comunidade, as decisões que nós tomamos, aquilo que compramos, negociamos, nos projetos que realizamos para amenizar o sofrimento das pessoas, para dar a elas dignidade de vida, isso é evangelho. Atender as pessoas psicologicamente, juridicamente, ter um curso de montagem de computadores, doar mochilas, e isso é viver o evangelho, é viver como cidadão dos céus enquanto comunidade. Ah, mas não é nossa responsabilidade, enquanto governantes políticos não, mas é nossa responsabilidade enquanto cidadãos e seguidores do Cristo, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. E não se estabelece o reino de Deus na terra só orando, cantando e fazendo jejum. Isso é importante, é a base e é fundamental. A oração, a leitura da palavra, o jejum, o relacionamento com Deus. Mas se você se trancar num templo e num quarto, e como indivíduo, e nós enquanto comunidade, não sairmos ou abrirmos as portas para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, esse cristianismo não faz sentido nenhum. Isso tem a ver com escolhas individuais. Por exemplo, aquela mentira que você contou essa semana. Cidadania se vive de forma individualizada. Aquele suborno que você deu para o guarda quando ele te pegou, para você não perder, você deu uma caixinha para ele. Aquela nota que você pediu a mais, porque afinal de contas você não recebe o salário digno, seu patrão não te valoriza, você pediu a nota para ganhar um troco a mais. Aquela negociação que você fala tanto dos corruptores da Lava Jato, mas que você faz numa escala muito melhor, talvez para receber um dinheiro e um troco por fora, para vender o produto ou vende mais
barato. Talvez podem ser coisas menores, o respeito que você não tem pelos seus funcionários e os trata como se fossem escravos. Talvez o respeito que você não tem pelas pessoas da sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, só gritando aos berros, xingando palavrões e os tratando como se não fossem nem seres humanos. Talvez a calúnia, o jeito que você fala mal das pessoas, e algumas delas talvez você nunca tenha conversado e não saiba nem quem são, fala pelo preconceito ou por aquilo que te disseram. Talvez a sua arrogância de achar que pela sua formação, pelo seu tempo de igreja, ou pelo curso, pela formação técnica, pelo dinheiro que você tem, você é melhor do que os outros, e olha todos os outros de cima para baixo. Talvez os seus desvios de conduta, de caráter. Isso vale para o individual, isso vale para o macro, para a nossa liderança pastoral, para a liderança da igreja, para posturas administrativas que nós temos aqui. Algumas pessoas às vezes perguntam, né, demora, às vezes parece que as obras não saem, porque aqui nós somos chatos mesmo. A gente sofre, às vezes eu sofro com isso porque eu sou ansioso, eu sou ligado no 220, eu quero ver as coisas acontecerem. O pastor Daniel, não sei se ele está dando suporte a um funeral, a uma família que faleceu. O pastor Daniel essa semana brigou comigo. Eu estava dizendo, Daniel, tal. Ele falou assim, você é aceleradão, né? Você fica ansioso para resolver logo, né? Falei, Daniel, mas eu sei que tem que fazer da coisa certa. Eu sei, fica no meu pé aí, cara. Porque tem que ter 3 orçamentos, porque tem que ver o material, tem que saber a procedência, tem que saber de onde vem, tem que saber se vai ser feito da forma certa. Não tem esse negócio de sem nota, nota fria, não tem. Vai pagar mais caro? Vai pagar mais caro. Demora, é lento o processo, é lento. O pastor Daniel tem sido uma bênção na minha vida, chato que ele só, isso é um elogio, não é uma crítica. Eu disse para ele, falei, cara, obrigado, disse para ele 2 vezes. Porque eu também acredito nisso, mas às vezes na ansiedade, não, vamos fazer, pega, vamos fazer. Aí aquele jeitão dele, veja bem, quando ele vira a cabeça assim, irmão, na reunião de ministério, o pastor Flávio está rindo. Aí eu falei assim, já sei, Daniel, não é bom ver isso. Eu falei, Daniel, eu sei que é bom ver, mas eu achei que você não vinha hoje para a gente poder ver e dizer, Daniel, esqueci. Mas é isso, tem que ser do jeito certo, às vezes é mais lento, às vezes é mais caro, às vezes é mais burocrático, às vezes vai dar mais trabalho, as pessoas vão falar mal. Mas esse é o nosso papel enquanto comunidade. É muito interessante a relação que a nossa igreja tem com fornecedores. Eu fui me reunir com um engenheiro que está cuidando desse processo, e a pessoa que o indicou e disse assim, olha, ele tem muita confiança em você, Marcelo, e as pessoas que estão lidando por causa da postura que vocês têm. E ele quer conversar com vocês, ele fica à vontade, porque ele sabe que não vai ter surpresa. Ele sabe que não tem conversa atravessada. As reuniões que ele foi, as pessoas que conversaram, então ele pode falar o que você quiser, não se preocupa, porque ele vai entender. Ele sabe que vocês gostam de fazer a coisa certa. Vitor Hugo, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, os governantes, entre um governo que faz o mal e o povo que o consente, há uma certa cumplicidade vergonhosa. Essa é uma coisa que eu e você precisamos começar a pensar enquanto cidadãos do reino de Deus. Existe uma discussão aí na internet, principalmente nesses dias atuais, que geralmente diz o seguinte, os governantes são reflexo do seu povo, ou o povo é o reflexo dos seus governantes. É uma discussão filosófica, né, Fabiano? Mas quando eu começo a pensar, e como eu não sou governante, e sou povo, sou cidadão, eu preciso pensar da minha perspectiva. E o que Paulo chama os cidadãos de Filipos a fazer, porque Paulo não é governante, Paulo não é político, Paulo é apóstolo, Paulo é cristão. Paulo está preocupado, enquanto cidadão do reino de Deus, vivendo na terra, a desafiar a essas pessoas a perguntarem como é que eles, enquanto povo, têm cumprido o seu papel de seguidores do Cristo no exercício da sua cidadania. O cristão, enquanto cidadão, ele precisa ser o reflexo de Jesus Cristo. E talvez você ache que isso não tem nada a ver com você. Como historiador, e se você não gosta de história, ou não, mas eu quero dizer para você o seguinte, a gente não precisa nem para a história do cristianismo. A gente pode vir para a história dessa comunidade. Muita gente sofreu. Nesses 56 anos, se eu não me engano, que nós vamos fazer, 56, muita gente sofreu, pagou o preço da dignidade, da mensagem do Evangelho, para que nós pudéssemos viver o que nós vivemos hoje aqui, nessa igreja, nessa comunidade.
Na história do cristianismo, muita gente morreu para que hoje você pudesse ter a liberdade de sair da sua casa sem ser apedrejado, perseguido ou morto nesse país para cultuar a Deus. Muita gente pagou o preço. E quem é da geração mais antiga, talvez Claudio Honor, Moisés, Virgínia, Aguilera, essa turma ainda viveu um pouco disso. De sair para ir para a igreja e receber pedrada porque estava com a Bíblia na mão. Não faz tão tempo assim, década de 70 talvez, eu acho que ainda. De receber pedrada. De pegarem as Bíblias e queimarem, incendiarem no meio da praça. Mas pela fidelidade dessa gente, pela postura não só na oração e na igreja, mas pela postura enquanto pais, mães, esposos, profissionais, homens e mulheres, cidadãos do céu vivendo na terra, o Evangelho perseverou, os direitos foram preservados. E nós hoje estamos usufruindo disso. Nessa comunidade, na nossa nação. A esperança de Paulo apóstolo, e está lá no versículo 27. A esperança do Senhor Jesus para comigo e para com você é que nós permaneçamos firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E o Paulo se coloca como exemplo, diz no versículo 30, vocês estão passando pelo mesmo combate que eu passei. Cidadania cristã tem a ver com escolha coletiva de comunidade, mas com uma escolha individual. O grande problema, queridos, é que eu e você, nós somos confrontados e empurrados por um cristianismo de consumismo desenfreado, de satisfação pessoal, desejo pessoal, o que vale é o que eu quero, é o que eu preciso, o que eu vou ganhar, custe o que custar, dane-se o Evangelho, dane-se Cristo, dane-se a Bíblia, dane-se os valores. E nós somos empurrados para isso, no trabalho, na família, no planejamento financeiro, nos relacionamentos com as pessoas. A pergunta é, o que eu e você estamos fazendo, enquanto cidadãos do céu aqui? Porque hoje, na verdade, assim como na igreja de Filipos, eu e você que somos cristãos, nós somos perseguidos, você sabe disso. A perseguição não é física, mas a perseguição é de valores, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Eu, quando prego aqui, preciso tomar muito cuidado nas coisas que eu coloco, porque posso ser processado. Pastores, amigos meus, foram processados por sermões que pregaram na internet. E não disseram nenhuma mentira, pregaram simplesmente a Bíblia. Não ofenderam ninguém, disseram as suas convicções a partir da Bíblia. A questão é que existe uma perseguição de valores. Nós estamos na contramão. Enquanto cristãos, se eu e você queremos um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, um ambiente de trabalho melhor, relacionamentos melhores, uma família melhor, a gente precisa entender que é privilégio. E o Paulo diz isso para os cristãos de Filipos. É privilégio crer em Cristo, orar a Cristo, celebrar a Cristo, adorar a Cristo, mas em alguns momentos tem que ser um privilégio sofrer por Cristo. Cidadania cristã tem a ver com entender que em alguns momentos sofrimento é privilégio, não é porque você é masoquista, mas é porque você simplesmente está sendo cristão. E muitas vezes sofrer significa viver na contramão. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a solução para os problemas brasileiros, na minha perspectiva, está em Jesus e na mensagem transformadora do Evangelho. Eu creio nisso. Eu creio. Agora, guarde uma coisa no seu coração quando eu digo isso. Eu estou falando de um Evangelho que não fica em cultos somente religiosos, em orações, mas eu creio que a solução para os problemas brasileiros está em Jesus e na mensagem transformadora do Evangelho, mas de um Evangelho que se manifeste através de uma igreja e cristãos que exercem uma cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Uma igreja e cristãos que fazem diferença aonde vão, por onde passam. E às vezes você talvez pense assim, isso não tem nada a ver comigo. Afinal de contas, quem sou eu, morador aqui da Zona Leste de São Paulo, uma pessoa simples, comum, a história que eu tenho, o lugar onde eu nasci, eu não posso fazer nada, não posso fazer nenhuma diferença. Guarde uma coisa, você talvez não tenha se dado conta ainda, mas as suas escolhas, as decisões e a história que você vai escrever podem transformar a sua família, o seu bairro, o seu estado e esse país para o bem ou para o mal. Quer ver uma coisa?
eu quero falar com vocês sobre 4 pessoas. 4 pessoas. E vamos imaginar que o Brasil seria destruído. Deus resolveu acabar com o Brasil. Só o Brasil. Já que o Brasil é do Senhor, ele pode fazer o que ele quiser, né? Se o Brasil é do Senhor Jesus, ele faz o que ele quiser. E vamos imaginar que ele resolveu acabar. E existem 5 pessoas ou 4 pessoas candidatas para ele recomeçar o Brasil. Mas dessas 4, só 2 podem ficar. Foi fazendo uma filtragem, só ficaram 4 para ficar no Brasil, e ele ia pegar essas pessoas e deixar no Brasil para recomeçar o Brasil. Mas das 4, ele só vai deixar 2. Deixa eu dar a descrição para ver o que você faria para melhorar o Brasil. Primeira pessoa é um estudioso. Ele não fuma, não bebe, solteiro, um grande organizador, e foi um escritor que deixou uma obra que impactou aí a sua geração. Quantos levariam ou deixariam esse cidadão para mudar a história do Brasil? Levantem a mão. Gente, sem medo, eu preciso que vocês falem, ninguém vai ser reprovado, Deus não vai fulminar ninguém, nada disso, né? Não tem, você não vai perder pontos na sua eternidade, nada disso. É uma dinâmica, Lúdia, me ajude, por favor. Faça isso sem vergonha. Vou dizer de novo a descrição. Ele é estudioso, não fuma, não bebe, solteiro, um grande organizador e um grande escritor também. Quantos? Você tem 4 opções. Tá bom? Eu vou descrever os 4 e depois você escolhe. Número 2. Fica mais fácil, né? Tá bom. Vou quebrar seu galho. Não, ok. Vamos ver. Segunda. Órfão de pai, tímida e tem problemas cardíacos. Terceiro personagem. Isso é para recomeçar o Brasil. Filho adotivo de uma classe poderosa, classe rica, grande administrador e um admirador da música e do teatro, grande empreendedor e construidor de grandes obras. E o quarto é um revolucionário, foi condenado por desordem pública e é negro. Vocês podem escolher. Só pode levar 2. Quantos levariam o número 1? Primeiro, estudioso, não fuma, não bebe, solteiro, grande organizador. Quantos levariam? Levanta a mão bem alto. Ok. Só pode 2, hein? Quantos levariam o número 2? Órfão de pai, tímida e tem problemas cardíacos. Poucos, 3, 4. Quantos levariam o número 3? Filho adotivo da riqueza, grande administrador, admirador de música, teatro, empreendedor, construiu grandes obras. Levanta a mão. Beleza. Quantos levariam o número 4? Revolucionário, pacifista, foi condenado por desordem pública e era negro. Levanta a mão. Quem não levou nada vai ver o Brasil do mesmo jeito, né? Quem não levantou a mão. É por isso, omissão, por isso que o Brasil está do jeito que está. Deixa eu dizer para você uma coisa. Às vezes você olha assim e diz, eu não... Se você levou o número 1, pelo talvez a impressão e pela aparência, você levou esse sujeito e deixou esse sujeito para construir o Brasil. Você levou Adolf Hitler, que disse... Torne a mentira grande, simplifique-a, continue afirmando-a e eventualmente todos acreditarão nela. Meia dúzia de pessoas levaram o número 2 e disseram, essa aí não tem jeito, pô. Órfã, tímida e com problemas cardíacos, isso não vai fazer diferença nenhuma. Se você levou o número 2, você levou Madre Teresa de Calcutá. Uma das mulheres que mais influenciou a sua geração, cristã, seguidor do Cristo, e que mudou a história de nações, e que disse o seguinte, dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante, dê o melhor de você a si mesmo, veja você que no final das contas, é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Se você levou o número 3, você levou Nero, o imperador romano, que tentou envenenar várias vezes a sua própria mãe, Agripina, assassinou 2 das suas esposas e condenou ao suicídio seu preceptor e antigo conselheiro, o filósofo Sêneca, além de incendiar a cidade de Roma e pôr a culpa nos cristãos. Grande escolha. E se você levou o número 4, poucos levaram o número 4 também, que era um revolucionário, condenado por desordem pública e negro, você levou o pastor Martin Luther King.
pastor Batista, cristão, que foi assassinado por aquilo que cria, e que disse a seguinte frase: o que me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Talvez, querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, o que Deus quer dizer para você nessa noite, cristianismo tem muito a ver com oração, estudo da palavra, relacionamento com Deus, mas que isso não vai ter valor e sentido algum se isso não repercutir na sua jornada diária. Se isso não repercutir nas suas escolhas, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas dificuldades. Cada ser humano é especial e tem muito para mostrar ao mundo. E talvez você ache que você se sinta como a Teresa de Calcutá. Se ela pensasse talvez como você, tímida, órfã, cardíaca, o que eu posso fazer? Uma das maiores cristãs que nós temos na história da humanidade. Martin Luther King, um negro, revolucionário, nos Estados Unidos, fazendo parte da minoria. Mas você conhece a história dele e sabe que ele tinha um sonho. E ele acreditava nesse sonho porque ele era cidadão dos céus vivendo na terra. Ele acreditava que valeria a pena. Tudo depende das escolhas que você faz no exercício da sua cidadania. A pergunta que eu quero deixar para você nessa noite é: que legado a sua cidadania vai deixar para esse país? Que legado, enquanto seguidor do Cristo, a sua cidadania vai deixar para essa cidade, para a sua família, lá para a empresa onde você trabalha? O apóstolo Paulo talvez defenda essas coisas porque ele tem aprendido o segredo. E lá no final dessa mesma carta, ele escreve para os cristãos de Filipos dizendo: sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo de ser cristão? O primeiro é ser a de Cristo, entregar a vida a Cristo, entender que Ele é o Senhor de tudo, do Brasil, da nação, do universo, mas acima de tudo Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor do que eu sou, do que eu tenho e do que eu não tenho, do que eu acerto e do que eu erro, do que eu sei e do que eu não sei. E lá em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, ele diz assim: eu sei o que é estar necessitado e também sei o que é ter mais do que é preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer eu esteja alimentado ou com fome, quer eu tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, porque eu quero viver a minha cidadania como um seguidor do Cristo, e em toda e qualquer situação, Ele me fortalece. Não importa a minha biografia, a minha capacidade, a minha saúde, o meu salário, a minha limitação, o país que eu vivo, a classe política que na sua maioria está se perdendo, a economia que desandou, a violência, não importa. Enquanto seguidor do Cristo, se Ele é o Senhor da minha vida, mais do que ser Senhor do universo, Ele é o Senhor da minha vida. A minha dignidade está ligada ao meu relacionamento com Ele e o que eu quero produzir a partir dEle. E não importa se eu vou na contramão, porque é um privilégio crer em Cristo, adorar a Cristo, celebrar a Cristo, orar com Cristo, mas se eu tiver que sofrer por Cristo, vai ser um privilégio. Porque é por isso que eu sou cristão, não é só para ter bênção, para consumir, para receber. Eu sou cristão para ter certeza de que, com a força que Ele me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Que aconteça o que acontecer, Ele não vai me abandonar. Exercer a sua cidadania é ser um exemplo. É por isso que Paulo, a gente acha ele meio arrogante, mas ele não é arrogante não. Ele diz assim: sejam meus imitadores. Se ele parasse aí, ele diz: esse cara se acha, né? E durante muito tempo na minha adolescência eu achava Paulo arrogante porque eu não vinha no CFC, eu não ia na escola dominical direito. Aí eu conhecia a Bíblia pela metade, eu era uma besta. Aí eu meti o pau em Paulo na adolescência: esse cara é arrogante, esse cara se acha. E como eu não estudava a Bíblia, como eu não vinha estudar a Bíblia, não investia tempo, não sentava com amigos, eu não via de manhã porque eu achava que era cedo, eu não orava, aí eu dizia: Paulo se acha, é meus imitadores. Aí quando eu comecei a estudar a Bíblia, entender, aí eu aprendi que o que Paulo diz é: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí Paulo diz: me imitem naquilo que eu estou imitando a Cristo. Na minha cidadania, enquanto seguidor do Cristo, vocês podem me imitar. A pergunta que fica para você, meu irmão, e para mim é: a serviço de quem você está na sua passagem por essa vida? Se os nossos governantes fossem o reflexo da sua cidadania, que tipo de país, de estado, de cidade a gente teria?
Se os nossos governantes fossem um reflexo da sua cidadania, do que você faz, você vive, será que o nosso país seria melhor do mesmo jeito? Ou talvez até pior? O que eu e você precisamos entender é que para esse país mudar, a nossa cidadania ela tem que ser o reflexo do senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Só assim vai mudar esse país, a esperança para esse estado, a esperança para a tua família, só assim. Aí isso parece uma utopia, pastor, é porque cidadania se vive na individualidade, a partir disso da comunidade, a partir disso da sociedade. É uma bola de neve, é um processo dinâmico. O país é transformado e vai ser transformado, eu creio, pode ser transformado pelo poder do Evangelho, mas não é só orando, fazendo marcha para Jesus, amarrando demônio, não. Enquanto esses que oram, fazem marcha e amarram demônios, não se colocarem e entenderem que são cidadãos do céu vivendo da terra, não vai mudar. Talvez vai até piorar. Porque a nossa responsabilidade é muito maior. E talvez você ache só que é um negro, pobre, sem cultura, ou talvez cardíaca, órfã, desempregado, não tem influência política, cultural, não está na mídia, que você não possa fazer nada. Bendito seja o Senhor, porque Martin Luther King e Teresa de Calcutá não acreditaram nisso. Eles entenderam que enquanto indivíduos eles podiam contagiar outras pessoas, envolver a sua comunidade, transformar uma sociedade e fazer coisas que alcançam a minha e a sua vida e fazer com que ela seja hoje um pouco melhor ou menos pior. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa hora e a cantar essa canção como uma oração, a se render ao Senhor, mas cantá-la não como uma experiência só religiosa, dizendo, toma-me nas tuas mãos, não, mas dizendo, Senhor, toma-me nas tuas mãos no meu dia a dia, ali no meu cotidiano, no meu trabalho, a minha vida eu dou, eu quero dar, mas não dá para ficar rico, para receber cura, para ser milionário, para ser o mais abençoado, mais ungido, mais, não, Senhor. A minha vida eu dou para o Senhor usar, para que haja esperança de que os meus filhos, os meus netos, e quem sabe eu mesmo ainda possa usufruir de algo melhor nessa geração, nesse país, nesse estado, a partir da minha cidadania, e a partir com o privilégio que eu tenho de ser seguidor do Cristo vivo. E se você não entregou o senhorio da sua vida a Jesus, não adianta fazer nada antes. Você precisa deixar Jesus ser Senhor da sua vida. Não adianta querer que Ele seja Senhor do Brasil, de São Paulo, do estado, da cidade, da sua família. Se Ele não for Senhor da sua vida, não adianta. Porque como Paulo disse em Romanos 12, a mudança é de dentro para fora. Ele começa a fazer em você. Ele começa a te dar força. Essa semana alguém mandou uma mensagem. E eu disse para ela hoje de manhã, é assim. Aí ela brincou hoje de manhã, é sofrido correr do pecado. É, mas é privilégio sofrer. É assim. É assim que a gente vai mudando não só a nossa vida, mas muda relacionamentos, influencia pessoas. É assim que o reino de Deus vai se estabelecendo. É assim que os relacionamentos mudam. Que a verdade supera a mentira. Que a justiça vence a injustiça. Que o reino de Deus se estabelece. Que o mercado de trabalho é ampliado. Que as pessoas recebem um salário digno. Que há respeito entre negros, brancos, amarelos, azuis, ricos, pobres, cultos e incultos. E o ser humano volta de alguma maneira viver a dignidade de ser a imagem e semelhança de Deus. Isso é minha responsabilidade e é sua responsabilidade. Espero que você faça isso nessa noite, tome essa decisão.